Então, Catarina, porque é que te interessou fazer uma história sobre o teu avô agora, nesta altura? Bom, eu acho que nunca imaginei que fosse fazer uma história assim na primeira pessoa, nem sobre a minha família. Foi uma série de acontecimentos e descobertas que levaram a isso. Eu inicialmente, isto partiu de uma ideia um bocado teórica, que era em que medida e de que forma é que podemos representar o invisível em documentário, nomeadamente tudo o que é da ordem mais do inconsciente, das memórias bloqueadas, do sonho. E foi a partir daí eu comecei a fazer uma série de entrevistas de uma forma quase etnográfica, e lembro-me de perguntar à minha mãe se ela sonhava, e a minha mãe tem sempre uma atitude muito pragmática sobre as coisas, que eu acho que são defesas para não lidar com outros fantasmas, e disse-me claramente que não sonhava, nem nunca se lembrava dos sonhos, mas revelou-me que aos 50 anos tinha sido hipnotizada, e que nessa sessão de hipnose que ela descreveu e que é o início do filme, reencontrou o pai. E a partir daí eu comecei a fazer toda uma pesquisa em torno do meu avô, mas acho que na realidade essa pesquisa em torno do meu avô e da família e das memórias é também um pretexto para falar de outras questões, nomeadamente do Portugal que nós já não vivemos, mas que eu sinto que ainda está de uma forma subreptícia muito presente em nós. Um Portugal com segredos, com um nível de opacidade grande, que há muitas coisas que não são ditas, que são sussurradas, subentendidas, e como há muita coisa por descobrir, há também uma certa ficção que nós construímos para nos apropriarmos dessas ideias e fragmentos que vamos recolhendo. Mas, de certo, não te assustou tratar de um assunto tão íntimo? Não digo tanto por ti, mas pelas outras pessoas que, de certa maneira, também expões? E por ti também, claro, mas... Sim, é evidente que, quando parti para isto, eu venho de uma tradição do documentário muito... de cinema direto, de relação com o outro, e com uma ética muito própria, e nessa ética para mim é fundamental. Eu considero que o cinema e se calhar o documentário mais em específico, porque também às vezes acho que é bom, hoje está na moda não distinguir fronteiras, mas acho que pelo menos na metodologia acho que aquilo que separa realmente a ficção do documentário, se é que existe, é uma ética mais específica, e para mim todo o documentário é o resultado de um encontro, não é? De uma relação. E este filme, apesar de já não ser o cinema observacional e ser outra coisa, respeita também essas regras. Portanto, não me fazia qualquer sentido partir para esta viagem sem sentir que a minha mãe estava disponível para fazê-la comigo, não é? Claro que o filme, acho que o filme vai revelando muito o que é que foi esse meu caminho na pesquisa e mesmo a minha metodologia, assim como revela a forma como a minha mãe vai mudando a sua atitude face àquilo que eu vou descobrindo. Claro, isso é curioso. Eu acho que o que estavas a falar no início também é que, apesar de ser um documentário, quando nós temos um documentário sobre memória, obviamente que começam a nascer ficções, não é? Começam a nascer coisas que nós achamos que aconteceram assim, mas se calhar não necessariamente assim. Não sentes um pouco isso de que há uma construção ficcional? Completamente. Eu acho que o filme é sobretudo sobre isso. Não só sobre a inevitabilidade de fazermos construções e de entrarmos num território ficcional, como, em última análise, eu acredito que é mesmo a única forma de nos apropriarmos e de fazermos sentido dessas memórias, porque as memórias são sempre pontos de vista, há sempre variadíssimas subjetividades. Portanto, eu acho que
é inevitável e faz todo o sentido nós nessa apropriação, seja de memórias, seja mesmo a forma como interpretamos fotografias num álbum de família e por aí fora, essa componente ficcional existe inevitavelmente. Claro, claro. Outra das coisas que o documentário é muito importante, e tu já disseste há pouco, tem a ver com a memória do país, do que era. A partir da pesquisa que fizeste e das descobertas que foste fazendo, ficaste surpreendida com aquilo que encontraste do Portugal desse tempo? Eu acho que mais do que surpreendida com o que encontrei, fiquei... Porque essa parte... Claro que houve questões mais factuais, documentos que me levaram a outras coisas e que revelaram situações que eu desconhecia, mas mais surpreendida do que isso, eu fiquei surpreendida com a forma como esse Portugal ainda existe hoje, de certa maneira, porque a falta de transparência ou a falta de acesso ainda existe hoje em certa medida. Sente-se isso, não é claro, não é... Aliás, uma das coisas que muita gente refere depois de ver o meu filme é que coragem. E eu pergunto, mas coragem? Porquê é que é preciso coragem? Ou seja, ainda estamos aqui numa zona em que fazer um filme sobre isto ainda é considerado um ato de coragem. Sim, não devia ser assim, pois. Claro. E achas que podemos também interpretar o teu filme no sentido de que dá destaque a figuras femininas em contraste com uma figura paterna masculina? Achas que esse jogo de opostos é importante? Quer dizer, se pensarmos na sociedade portuguesa muito patriarcal e etc. Foi também teu intuito isso? Não, isso não aparece nada intencional. Okay. Isso aparece pela... essa escolha é afetiva, não é? Tem a ver porque eu também perdi o meu pai muito cedo, tenho uma relação muito forte com a minha mãe e de repente há ali uma cumplicidade entre mulheres, não é? Mas isso não é intencional. Claro que sim, claro que se calhar há todo há pequenos segredos no mundo dos homens, assim como há das mulheres, e como é que... Isso é claro que isso mudou bastante, não é? E esse Portugal do tempo do meu avô, o género, a separação de géneros era fortíssima, não é? Mas... não sei, há uma cena que eu filmei, por exemplo, com o meu primo, filho do meu tio, que por acaso não entrei no filme porque iria fazer com que o filme disparasse para outra coisa, mas em que há uma enorme cumplicidade aí, não é de género, mas de geração. Claro. Portanto, acho que essa questão do género aqui não sei. Ok. E em relação ao que foste descobrindo, isso abriu pistas para coisas futuras que queiras fazer? Ou achas que já encerraste o capítulo das histórias familiares? Acho que não, acho que estou um bocadinho no início. Não estou a dizer que os meus próximos filmes sejam todos sobre isso, mas há muita coisa. Aliás, acho que o filme termina e percebemos que ainda há muito para responder. Em última análise, eu já disse isto, mas se calhar ainda nascem mais perguntas, não é? E claramente, por exemplo, toda a história em torno do meu tio e o que é que aconteceu naqueles anos e mesmo o que é que aconteceu depois dele ser libertado e do 25 de Abril, o que é esse período que há para descobrir. E sobretudo porque o meu primo, ainda por cima, também faz filmes hoje em dia e também está com vontade de abrir essa caixa de Pandora. Portanto. E depois eu acho que o arquivo é uma obsessão e há muita gente a trabalhar a questão do arquivo, mas eu nunca tinha trabalhado muito a questão do arquivo, mas é um universo incrível porque é um bocadinho um abismo e ao mesmo tempo obsessivo, não é? E há certas coisas que eu levanto no filme, não é? Que claramente estão a pedir que se vá lá a esgravatar, nomeadamente a folha 84 do processo do meu tio, que eu ainda hoje não tenho acesso e legalmente só posso ter acesso 50 anos depois da morte do meu tio. Portanto,
lá para os 60 há um filme a fazer sobre isso. Ok, está bem, Catarina, acho que ficamos por aqui. Obrigado.